Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu estou começando uma série de mensagem essa que traz o título Um Pedacinho do Maná dos Céus. Nessas mensagens eu quero apresentar a vocês a maneira de como orar. A quem devemos orar? Ao Pai? Ao Filho? Ou ao Espírito Santo? Muito bem. Hoje eu quero apresentar a vocês a maneira de orarmos. Toda oração deve ser direcionada ao Deus Trino, ou seja, ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que podemos orar a um ou aos três, porque os três são um. Podemos orar ao Pai e também podemos fazer a oração como o salmista Davi fez. Ele diz assim: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Aqui ele está dirigindo a quem? Ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Rei soberano. O Salmo 5, verso 2. Mas podemos fazer a oração também ao Senhor Jesus. Oramos da mesma forma que oramos ao Pai, porque eles são iguais. A oração é um elo de ligação que nos liga à Trindade. A Trindade, a oração dos membros da Trindade, é a oração a todo. Vamos analisar uma passagem que está em Atos do Apóstolo, capítulo 7, verso 59. Ali nos traz uma narração de que Estevão, ele estava sendo apedrejado, estava sendo morto. Ele estava sendo martirizado. Momento antes dele morrer, ele faz uma oração entregando o seu espírito a Jesus. Ele diz assim: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Atos 7, 59. Também devemos orar no nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo exaltou a cada um de nós, a igreja de Cristo, a igreja de Éfeso, a sempre dar graça por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, verso 20. Se o apóstolo Paulo está nos mandando a orar a Deus Pai em o nome do Senhor Jesus, é porque isso tem uma importância fundamental. O Senhor Jesus assegurou aos discípulos que qualquer coisa que pedisse em seu nome, que pedisse ao Pai em seu nome, quer dizer, se tivesse da vontade, segundo a sua vontade, seria concedido. João 15, verso 16 e João 16, verso 23. Ele diz: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, semelhantemente, devemos orar ao Espírito Santo, fazendo menção do nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo pediu ao Espírito que unisse os corações dos crentes da igreja de Coríntio. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, verso 14,
nós vemos o apóstolo Paulo pedindo que o Espírito Santo unisse cada cristão em um só Espírito. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a orar, mesmo quando não sabemos como ou o que pedir. Romanos capítulo 8, verso 25. Talvez a melhor forma de entender o papel da Trindade em relação à oração é que oramos ao Pai, veja bem, oramos ao Pai através do Filho, usando o nome do Filho. Mas nós oramos pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence a nossa necessidade de orarmos ao Deus. Então, ali nós vemos a Trindade unido. Todos os três são participante ativo na oração daquele que é servo de Deus. De igual importância é a quem não devemos orar. Eu gostaria de ser bastante cuidadoso nesse sentido, porque eu não quero atacar nenhuma religião. Mas existem muitas pessoas que não são cristãs, encorajam seus seguidores a orar a um panteão de deuses, ou seja, aos parentes mortos, a santos, a espíritos, a espírito dos mortos. Alguns ensinam a orarem a vários outros santos, como Pedro, como ao João, até mesmo para Maria. Tais oração, ela não está contida na Bíblia. Tais oração, ela não é bíblica. Se não é bíblica, então ela não faz parte da vontade de Deus. Na verdade, orar para um outro Deus ou uma outra imagem é uma ofensa ao nosso Pai Celestial. Para entender o porquê não precisamos fazer a oração a vários elementos, é porque precisamos entender que Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Temos que dar louvor e ações de graça somente ao Eterno. Podemos ver que a oração, ela faz parte da essência da adoração. Quando louvamos a Deus, estamos louvando a Ele por seus atributos, aos seus trabalhos em nossa vida, a sua essência em nossa vida no mundo. Quando oferecemos ações de graça, estamos adorando a sua bondade e misericórdia. Estamos adorando a sua ternura para conosco. A adoração da glória a Deus. A adoração, ele presta culto a Deus, o único que realmente merece ser glorificado. O problema em orar a qualquer outras pessoas que não seja Deus é que Deus é um Deus zeloso. E ele tem declarado em sua palavra que ele não vai dividir sua glória com ninguém. Na verdade, fazer isto é nada menos do que voltarmos à prática da idolatria. Veja o que o próprio Deus diz através de Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura.
Isaías 42, verso 8. Quando ele diz, eu sou o Senhor, ele está dizendo, eu sou Jeová. Jeová é o meu nome. Então, a minha glória eu não darei a outros deuses, ou nem mesmo a uma imagem de escultura. Outro elemento da oração, tais como arrependimento, confissão e petição, também são formas de louvar, ou de louvor. Arrependimento, nós sabemos que é por intermédio do Espírito Santo que nós somos levados ao arrependimento. Deus é um Deus que perdoa. Deus, ele é amoroso. E que ele tem providenciado um meio de perdão. Esse perdão, ele veio através do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós fazemos a oração de arrependimento, nós confessamos nosso pecado. Porque sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Essa purificação ocorre mediante o poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui que podemos confessar diretamente a Jesus, dizendo, Senhor, eu sou um pecador, eu venho até ti. Eu não tenho nada para te oferecer a não ser o meu pecado. Mas eu acredito que o Senhor morreu na cruz para perdoar-me de todos os meus pecados e libertar-me e transformar em verdadeiro adorador. E todo aquele que se aproxima de Jesus, o Senhor Jesus deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, essa é a maneira de louvar a Deus. Essa é a maneira de nós aproximarmos dele com nossa súplica, com a nossa intercessão. Porque sabemos que o nosso Deus, ele nos ama e nos escuta. Então podemos louvar a ele, glorificar a ele pela sua misericórdia, pela sua bondade, em estar disposto a escutar as nossas petições, a responder às orações. Quando consideramos tudo isso, então fica fácil ver que orar a alguém que não seja ao Deus Trino é impensável, porque a oração é uma forma de adoração. E a adoração deve ser reservada ao Deus, ao Eterno, ao Criador de todas as coisas. Aquele que era, que é, que há de ser. Aquele que nos amou de tal maneira que entregou seu único filho para ser a redenção dos nossos pecados. Aquele que levou sobre si todas as nossas iniquidades. Aquele que nos trouxe a paz por intermédio do sacrifício. É somente a Ele que podemos adorar. Então eu convido vocês, nessa jornada que eu estarei fazendo, no pedacinho do Maná dos Céus, trazendo sempre uma palavra. Não vou estar gravando com fundo musical, porque eu quero gravar diretamente pelo WhatsApp dentro do grupo. Oremos a Deus então. Pai Celestial,
Eu te agradeço, meu Deus, por este momento de meditação, de reflexão, esse pequeno estudo bíblico que eu preparei para ministrar nesses dias atuais, falando a quem devemos orar. Eu apresentei que devemos orar a Ti, Pai. Devemos orar ao Senhor Jesus. Devemos orar também ao Espírito Santo, porque os três são um só. É o Senhor que nos leva a adorarmos a Ti por meio da oração. É o Senhor que escuta a nossa oração. Mas a palavra nos afirma que o Espírito ora por nós com gemido inexprimível. E o próprio Senhor Jesus disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, meu Deus, nesse meu primeiro áudio, falando sobre o pedacinho do maná dos céus, eu quero fazer a oração da fé por todos aqueles que estão enfermos, que estão no leito de dor, que estão muitas vezes no leito hospitalar. Alguns estão entubados, outros estão muitas vezes com sonda. Alguns estão em estado, muitas vezes, de quarentena, na ala escura desse hospital. Outros, muitas vezes, estão em estado vegetativo, Pai, precisando de um milagre, de cura, de libertação. Alguns estão em estado de coma muitas vezes induzido. Outros já estão em coma irreversível. Alguns precisam, Senhor, de medicamento forte, mediante morfina, para aliviar a dor. Alguns não conseguem dormir devido a dores físicas, mental, as dores espiritual. Então eu oro por essas pessoas, Pai, fazendo a oração da fé. Apresento a Ti o meu lar. Apresento a Ti a minha esposa. As minhas duas filhas, Simone e Silene. Eu peço a Tua graça, Pai, na vida das minhas netas, da Gabriela, da Helena, da Isabela, Pai. Eu oro pelos meus dois genros, pelo Carlos, pelo Rodrigo, pelo familiar da minha esposa. Eu oro pela família Louveira, meus irmãos sanguíneos, Pai. Apresento a cada um, peço a Tua graça, Tua misericórdia. Eu oro pelos meus companheiros de trabalho, por cada um, Pai, pedindo Tua misericórdia. Eu oro pela minha vida, pedindo, Senhor, que o Senhor guarde-me no Teu átrio santo. Esses dias estão um calor insuportável, Pai. Sopre sobre esse planeta Terra um ar que possa refrigerar esse planeta, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Eu digo muito obrigado. Amém e amém.